Então tá, pessoal. Boa noite a todos. Retornando, né, o nosso mutirão intelectual de aulas aqui, do módulo 2. E hoje começamos, então, com o professor Roberto. Eu vou ler uma mini biografia, apresentar, conhecido Rob, né, pelos amigos, Roberto Stáquio dos Santos, arquiteto pela UFMG, com mestrado em arquitetura e urbanismo, que quando investigou os currículos de arquitetura e urbanismo no Brasil, fez doutorado em educação, também pela UFMG, quando trabalhou na difusão de tecnologias do concreto armado no Brasil. Ele é professor associado do Departamento de Projetos e do Núcleo de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG, da Escola de Arquitetura, membro titular da coordenação do colegiado do Grupo de Pesquisa MON, Morar de Outras Maneiras. Suas pesquisas se concentram na história da construção da cidade, com foco nos processos de trabalho, na difusão de tecnologias, na economia política das obras públicas e nos paradigmas de manejo das águas urbanas. Agora, oficialmente, bem-vindo à nossa sala, Roberto. Joia. Muito obrigado, Isabel. Eu começo agradecendo a você e a professora Amélia a oportunidade de falar desse assunto. Então, sem muitas delongas, já vamos passando. Você pode... Vamos. Eu vou compartilhar aqui, então. Sim. Eu começo dizendo assim que eu vou desviar um pouco do tema águas e assessoria. Eu vou tratar mais da extensão do que da assessoria propriamente dita e vou falar muito da sua articulação com a pesquisa e o ensino. E eu entendo o ensino como um fator fundamental na formação de assessores técnicos. E importa dizer também que o ensino tradicional de arquitetura tende a não preparar adequadamente para a assessoria. Também não é novidade para ninguém que a extensão pode ser um meio eficiente de trazer para as escolas o cotidiano das assessorias. Mas, além disso, eu considero ser tarefa da escola registrar, sistematizar e criticar tal experiência de prática arquitetônica efetiva. E também promover experimentos para desenvolver e testar novas práticas. Essa é uma das tarefas da pesquisa. Por outro lado, é também tarefa da escola estender o conhecimento que produz as comunidades. E há muitas questões a serem consideradas nessas trocas com as comunidades atendidas ou assessoradas. Caberia, então, aos interessados em assessoria um esforço de reflexão sobre as práticas vigentes no campo da arquitetura, sobre valores, disposições, tradições, procedimentos, né, que aí prevalecem de modo a referenciar práticas que, de fato, possam ser frutíferas para essas comunidades e para o avanço do conhecimento. É fato que as escolas tendem a reproduzir tais valores, disposições, tradições, procedimentos, quando não desenvolvem instâncias críticas e de discussão de acompanhamento das ações que desenvolve, seja no ensino, na pesquisa ou na extensão. Então, vamos passar, por favor, para o próximo. Esse aí. Isabel, seu microfone está dando... Está aberto. Ah, tá. Espera aí que eu vou sair daqui. Então, eu vou começar, assim, eu gostaria de deixar alguns pontos, assim, de partida para a minha argumentação. Não queria que isso fosse entendido como uma super teorização, mas, assim, são referências. Óbvio que essa conversa é muito mais profunda do que eu vou colocar aqui, mas eu tenho, assim, alguns pressupostos. Então, a primeira é levar em conta pelo menos 3 formas de produção do espaço que estão esquematicamente colocadas aí na imagem. Então, eu tenho produção informal, ela goza, assim, de certa autonomia, é de caráter informal,
e constitui a maior parte do ambiente construído no Brasil hoje, né? Tem usuário e construtor incluído nos processos de concepção e execução. E aí é possível distinguir o tipo de produção que o futuro morador constrói sua moradia com suas próprias mãos, como no caso da autoconstrução, ou do tipo em que ele contrata esse serviço, que é a autoprodução. Ou seja, a autoconstrução está inserida na autoprodução. Outra questão é a produção formal. As características da produção formal são bastante conhecidas no campo. E aí também há de se distinguir a produção extraordinária, ou produção de monumentos, da produção ordinária, ou produção de massa. A grande maioria das escolas de arquitetura tem sua prática de ensino orientada para a produção extraordinária, essa espécie assim de sala VIP, né? E isso nem sempre está explicitado nos currículos, nos temas abordados nas disciplinas de projeto e de planejamento, ou seja, isso é preciso, não que isso seja difícil de ser percebido, mas é preciso, eu estou defendendo aqui que é preciso prestar atenção, sobretudo nos métodos e procedimentos de projetação. Mas, ao mesmo tempo em que ela faz isso, ela forma em massa profissionais que atuam no setor subordinado e que está envolvido muito mais com a dita produção ordinária. Recentemente, tem aumentado o interesse pela produção informal e pela produção formal ordinária. Mas o que nós temos observado é que os métodos e procedimentos de projetação convencionais que permeiam a maior parte das práticas de ensino não dão conta das especificidades desse setor e muitas vezes acaba sendo mais prejudicial do que benéfico para a comunidade que está sendo atendida, sobretudo porque aí se interdita a autonomia delas, né? Então, trazer essa discussão para o interior dos ambientes de ensino e aprendizagem, como eu já disse, é fundamental para a formulação de uma crítica a tais procedimentos e, ao mesmo tempo, exercitar novos métodos, procedimentos, instrumentos de diálogo com a clientela no âmbito das assessorias, buscando alterar a mentalidade que prevalece no campo. Ao arquiteto que participa da assessoria técnica, importa ter noção, consciência dos limites do conhecimento arquitetônico tradicional e, ao mesmo tempo, disponibilizar recursos técnicos, sobretudo a ideia, a Leda falou nisso ontem, de adequação sociotécnica, né? Mas também, porque a assessoria nunca é só assim, dos profissionais que lidam diretamente com a construção, mas também jurídicos, assim, meios, né, recursos, né, jurídicos, sociais, materiais. Mas não pode, de jeito nenhum, prescindir da autonomia dos moradores. Eu estou falando aqui em reforçar a ideia de produção autônoma, que é essa aí que está marcada com a seta, e as possibilidades que ela evoca, né? Vamos para o próximo, Isabel, por favor. Outro aspecto relevante que eu acho que deve ser levado em conta é compreender o funcionamento do campo, ou seja, identificar suas características. A noção de campo que eu trato aqui, de campo da arquitetura, foi emprestada, assim, eu busquei isso lá num arquiteto australiano chamado Gary Stevens, que por sua vez bebeu isso do Pierre Bourdieu. Eu não vou aprofundar nisso de jeito nenhum, eu só reconheço o modo como o Stevens se apropria das noções de Bourdieu pode ser problemático, mas para o que a gente vai tratar aqui, eu acho que é suficiente. Assim, a definição de campo dele é útil para fundamentar meu argumento de defesa da necessidade de reflexão sobre o campo e do modo como ele interfere na formação dos arquitetos, assim, no ensino de arquitetura, em especial no ensino de projeto.
Uma das propriedades do campo é que ele é autodelimitado. Então, assim, os agentes presentes dentro do campo estão o tempo todo disputando, competindo por controle dele, por recursos. Então, o campo é sempre um campo de batalha. E os recursos que estão aí dentro do campo são o que o Bourdieu chama de capital cultural, capital social, capital simbólico, mas também o capital econômico. Isso quer dizer que a competição interna dentro dos campos, ela ultrapassa os aspectos dos recursos concretos e atinge aspectos assim mais intangíveis, como fama, reputação, status, né? Ao mesmo tempo, o campo é também campo de força. Aí cada membro exerce uma pressão proporcional à composição e à natureza do tipo de capital que pode controlar. O capital cultural de um campo só tem sentido dentro do próprio campo, e seu valor depende do estado geral interno e está sujeito à valorização e desvalorização de acordo com as condições internas de mudança. E outro aspecto relevante é que esses capitais são, digamos assim, reversíveis. Eles podem ser convertidos um nos outros. Então, de acordo com essa interpretação, assim, grosso modo, haveria 2 estratos no interior, pelo menos, né, 2 estratos no interior do campo da arquitetura, formando, por assim dizer, 2 subcampos. O dos profissionais empregados no subcampo dos subordinados e o subcampo dos arquitetos eminentes, ou seja, aquilo que eu me referi antes à sala VIP. Esses últimos definem padrões formais, estéticos, éticos, comportamentais, exercendo um poder na composição, digamos assim, do chamado hábitos profissional, ou seja, das disposições assim que são apropriadas pelos indivíduos, assim, quase que subliminarmente. Não é uma boa palavra, mas assim, isso está assim, no ar dos ambientes, né, em que essa coisa circula. E isso acaba permeando as práticas de ensino e conformando as disposições dos futuros profissionais. A mentalidade que daí emerge é, na maior parte das vezes, contraditória com as demandas populares, ou pouco sensível às demandas populares e às suas especificidades. Vamos passar para o próximo, por favor. Então, agora, para encerrar essa introdução, eu apresento aí uma representação em que o campo e os subcampos da arquitetura e do urbanismo, né, estão organizados a partir da escola e do currículo. A primeira observação que importa aí diz respeito ao imbricamento entre os campos educacional e profissional. Por se tratar de uma profissão regulamentada, as corporações, né, de certa forma, ditam conteúdos ao currículo, tendo por base as atribuições profissionais. No entanto, as escolas não podem se pautar apenas nisso, sob pena de congelar o conhecimento em determinado ponto, né? Então, fazer o conhecimento andar e legitimar novas práticas está entre as tarefas da escola, sobretudo no que está aí no âmbito da pesquisa e da extensão. Mas não me parece ser função da escola a mera prestação de serviço, incluindo a assessoria técnica. Caberia aí acompanhá-la, registrá-la, sistematizá-la, criticá-la. Sobretudo, as escolas devem levar em conta, nessa análise, o funcionamento do campo, como eu disse, assim, a que forças estão agindo aí dentro, o hábitos que está instalado dentro e a sua capacidade, que é, assim, digamos, um tanto velada, né,
de formar mentalidades e disposições. Escolas, currículos de graduação privilegiam a arquitetura extraordinária e monumental, ou seja, o setor eminente. Estou repetindo. Enquanto forma em massa profissionais que atuarão no setor subordinado. Esse privilégio está muitas vezes embutido dentro de planos, de temáticas de projeto, conteúdo de ensino, assim, de modo geral, e nas práticas docentes, que eu chamo de tradicionais. Por isso, eu vou começar a apresentação mostrando um quadro do trabalho, é um negócio assim um pouco exibicionista, né, mas do trabalho que vem desenvolvendo dentro do MON. Eu não trabalho diretamente com assessoria, mas eu busco, assim, por meio da pesquisa e da extensão, formar profissionais sensibilizados e capazes de enfrentar as questões postas pela assessoria técnica. Vamos em frente, por favor, Isabel. Então, eu parto aí desse diagrama que representa a minha prática de ensino e aí a sua articulação com os projetos de pesquisa e com as orientações que eu faço no âmbito da pós-graduação. Assim, uma coisa que é importante falar é que essa articulação das três instâncias, ela está assim, meio que debaixo do guarda-chuva da história da construção da cidade. Entendendo a história da construção da cidade como uma reconstituição historiográfica da construção da cidade e que ela vem mobilizando muitas das ferramentas de trabalho dos arquitetos urbanistas, incluindo as de representação e ambiente computacional, coisas úteis assim na prospecção de indícios e na ampliação da capacidade de imaginação da cidade, e não somente como recurso expressivo das narrativas. Essas investigações, até o momento, têm uma característica comum de enfatizar a dimensão empírica, assim, sobretudo sondagens, assim, detecções, identificação e sistematização de fontes primárias potenciais. Como se trata aí de ambiente construído, importa muito a consideração minuciosa do modo como materiais e técnicas construtivas impactam os processos internos e a organização do trabalho nos canteiros. Como eu já disse, a tangência com a assessoria dá no âmbito da formação dos profissionais, com referências teórico-conceituais, atualizadas o mais possível, e assim, preparados do ponto de vista dos métodos e dos procedimentos de projeto. Dessas orientações aí, cerca de uns 90% tem contato direto com o ensino. Se a gente for olhar isso assim, a faixa cinza tá aí, o percurso relacionado com a pesquisa começa um pouco fora da escola, com a tese que eu desenvolvi sobre o concreto, depois vem desenvolvendo num projeto de pesquisa que não existe mais, mas que, de certa forma, associou aí com duas pesquisas de doutorado, uma já terminada e outra em andamento, que está relacionada com o ensino de estruturas para arquitetos. A outra, essa que está marcada em azul, ela tem a ver com só um momento. Com a história das obras públicas, né? Então, a gente fez alguns trabalhos que foram embasando, criando assim bases de dados e tudo mais, e que tem trabalhado aí com visualização das transformações na cidade e com também um material primário, que são as cadeias de campo do Arão Reis, mas que não vem muito ao caso falar disso aqui agora.
No âmbito da extensão, a experiência minha começa no escritório de integração da PUC, onde eu trabalhava antes, e que eu tive a oportunidade de trabalhar com Leta, substituir ela num pequeno período na coordenação do escritório, e que hoje tem aí 2 projetos de extensão em andamento, que é o Águas na Cidade, que eu vou detalhar um pouco mais aqui, e o outro é a interface de avaliação de tecnologias sociais em conjuntos autogestionados, que a Gisele apresentou ontem. Então, aí tem várias outras... eu esqueci o nome dessa forma, mas essa elipse são trabalhos de pesquisa que eu orientei e que tem relação com projetos de pesquisa propriamente ou com projetos de extensão. Mas todos esses que estão nessa faixa central, eles tiveram participação direta no ensino, nos estágios de docência, que são obrigatórios dentro do NPGAU, e efetivamente lidando com essa troca entre a graduação e a pós-graduação. Então, assim, a tarefa, assim, como professor e pesquisador, meu ver, não deve se confundir com a prestação de serviço, né? Assim, então, apesar disso estar eventualmente associado aí ou visando assim, sensibilizar e formar gente que porventura possa vir a trabalhar como assessor técnico. Então, de um lado, a ideia de colaborar para essa formação, e de outro, de horizontalizar o conhecimento técnico que está sendo produzido aí dentro. Vamos para frente. E agora eu vou passar rapidamente por alguns desses projetos. Esse primeiro eu não vou me ater nele, que pode passar aí, beleza, que é o que a Gisele detalhou muito bem ontem, e ele está, assim, dentro a produção de material empírico que está dentro desse projeto de extensão está servindo, apoia, digamos assim, o desenvolvimento da pesquisa de doutorado da Gisele, que é Outros Canteiros, e do mestrado do Tiago Amaral, que se chama Representações a Contrapelo. Vamos passar para o próximo, por favor. Pode ir, Isabel, no próximo, por favor. Foi 2, mas não importa. Na realidade, são 2 trabalhos. O anterior a esse, por favor, Isabel. Bom, na realidade, era um trabalho que começou como um trabalho de mestrado, que abordava assim, as primeiras obras públicas de Belo Horizonte, com foco nos sistemas de saneamento, e assim, tentando sistematizar o conhecimento que estava em circulação aí no final do século XIX. A gente descobriu, por exemplo, que tinham teorias muito, assim, contraditórias em disputa para definir o modelo de saneamento. Então, essa é uma pesquisa do Danilo Botelho, e que na banca ela sofreu um upgrade para uma dissertação, para uma tese de doutorado, que aí ele trabalhou com a ocupação e a urbanização da bacia do Córrego do Acabamundo, que é um córrego de Belo Horizonte hoje que está praticamente desaparecido da paisagem. Um outro trabalho que foi muito interessante e colaborou muito na pesquisa que a gente lá vem empreendendo, e, sobretudo, aprimorou as disciplinas de graduação,
foi o trabalho da Cristiane Pinheiro, que ela faz um panorama histórico das políticas públicas de manejo de água pluvial em Belo Horizonte e se aprofunda no caso do programa Direnurbis, e, sobretudo, para entender assim, que foi um programa que teve muito sucesso, foi premiado internacionalmente, mas, de repente, desmobilizado completamente. E, mais recentemente, podemos passar para o próximo. Nossa, eu me referi a um outro que não era esse, Isabel. Eu fui passando assim. Pode passar 3. Esse é a ocupação da bacia do Acabamundo. Pode ir. E esse aí agora é o que a gente está trabalhando, que é a bacia do Cercadinho, e que esse trabalho, ele foi... pode voltar Isabel, por favor. Ele ajudou a retomar o projeto Águas na Cidade, que é que eu vou detalhar, que é esse que a Isabel está mostrando aí já, e, na realidade, também é um projeto de extensão que tem que tem por objeto a descrição da bacia do Córrego do Cercadinho, em Belo Horizonte, e que daí de dentro vão sair material empírico para 2 teses, que é a Infraestrutura Verde e Manejo Sustentável de Águas em Meio Urbano, do Léo Polizzi, e outra que chama Natureza e Cidade, da Renata, que tem mais a ver com produção de material didático para a compreensão do comportamento da água dentro das bacias. Então, agora, pode passar para frente, por favor, Isabel. Eu vou falar agora do projeto Águas na Cidade, que na verdade eu comecei do fim para o começo. Aquele projeto, esses 2 que eu falei por último, ressuscitaram esse projeto que começou em 2016 e que foi um projeto financiado pela Agência Nacional de Águas e pela CAPES, no âmbito de um projeto maior chamado Projeto Água. Nós trabalhamos aí com a bacia do Córrego do Cardoso, que é um local de Belo Horizonte que tem a maior favela de Belo Horizonte. É um conjunto de favelas da comunidade da Serra, né? E por intermédio da professora Leta, que já desenvolvia diversas ações extensionistas aí no local, nós construímos uma parceria com a Escola Municipal Professor Edson Pisani, que é dessa parceria que eu trato daqui para frente. A motivação do projeto parte assim, de uma constatação simples, feita em inúmeras ocasiões de discussão pública da questão urbana, né, da questão pública, né, da discussão pública da questão urbana, planejamento participativo, organização comunitária, fóruns regionais e nacionais, conselhos municipais. Fato é que uma parcela enorme da população adulta desconhece as manifestações concretas do ciclo hidrológico. Então, nós acreditamos que essa compreensão seja fundamental assim, para qualquer iniciativa de preservação ambiental, prevenção de risco ou qualquer outro tipo de decisão quanto a intervenções físicas na cidade, né? Não é novidade para ninguém aí as tragédias que vêm ocorrendo na cidade brasileira nos períodos chuvosos, né? E, assim, no horizonte desse trabalho está a reconciliação dos habitantes urbanos com a água, né? Então, vamos em frente, por favor, Isabel. A gente trabalhou... a gente trabalhou a bacia do Córrego do Cardoso, que está na região sul de Belo Horizonte. O Córrego do Cardoso é um tributário do Ribeirão Arrudas, que corta a cidade de Belo Horizonte no sentido oeste para leste, e isso está na encosta da Serra do Curral, que cai para o Vale do Arrudas. O Vale do Arrudas, por sua vez, é tributário do Rio das Velhas, que, por sua vez, é tributário do São Francisco. Então, uma bobagem assim, muito bem feita aqui nessa bacia pode chegar, a consequência dela pode chegar em Aracaju, né? Então, assim, que é essa noção de
dessa articulação. Vamos passar para frente, por favor, Isabel. Eu mostro aqui, rapidamente, o cronograma dessa primeira etapa do projeto Águas na Cidade. Como eu disse, as atividades, elas começaram, na realidade, em 2015, mas o trabalho que foi quando houve o edital, e o trabalho ao longo do ano de 2016 e 2017. Então, no primeiro semestre, nós trabalhamos com turmas do 5º ano do ensino fundamental, da INPEP, da Escola Municipal Professor Edson Pisani, que está dentro da bacia, na cabeceira, muito próximo às nascentes, e nós trabalhamos com a articulação com os professores. Esse primeiro semestre foi bastante para isso, mas também já começamos uma outra parceria com um grupo chamado Água em Foco, que é de um clube de ciências do Centro Pedagógico da UFMG, e aí nós apoiamos a esses meninos, que aí já não, os outros eram ensino fundamental, esses aqui pré-adolescentes, adolescentes, né? E a partir do segundo semestre desse projeto, nós começamos a ofertar foram ofertadas 3 disciplinas de caráter extensionista que aconteceram diretamente na escola, e é o que eu vou contar aqui na sequência. E aqui, só para arrematar, o próximo slide, por favor, Isabel. Só para entender a articulação com aquilo que a gente estava falando antes, agora, em agosto de 2020, nós retomamos, sobretudo por conta das teses do Léo Polizzi e da Renata, retomamos esse projeto agora com apoio da PROEX. No intervalo, teve aqueles trabalhos que eu mostrei, a dissertação e a tese do Danilo e a dissertação da Cristiane. E agora nós estamos construindo a parceria com uma escola municipal, agora a professora Efigênia Vidigal, e com a Escola Estadual Mário Casa Santa, que é de 2º grau. A gente já está fazendo as reuniões com os professores. Então, numa escola já bem adiantada, nós já estamos fazendo, assim, virtualmente, algumas dinâmicas já com os estudantes, e na outra escola nós ainda estamos conversando com os professores, porque a ideia não é chegar lá com uma proposta pronta. A gente mostrou o material que foi produzido na primeira experiência com a INPEP, e outros materiais que a gente lá vem desenvolvendo, fala assim, nós temos isso aqui. E aí, na interação com os professores, a gente já conseguiu fazer um programa preliminar que já está em andamento. Na outra escola, eles preferiram que a gente gastasse esse resto de semestre na preparação do próximo. Vamos lá, por favor, Isabel. Mas tem um esquema aqui também que eu gostaria de parar nele um pouco, que ele resulta dessa experiência da INPEP. Assim, nós tivemos durante esse período, era uma equipe muito grande, tinha muita gente de muito lado dentro da universidade, mas aqui foi uma colaboração bastante importante, o professor Eduardo Mortimer, que é da Faculdade de Educação, que nos ajudou no início na relação com as professoras. Então, assim, a ideia do material didático nosso é, assim, a ideia, vocês vão ver aqui, daqui a pouco eu vou mostrar alguns, é de provocar, assim, é o material que a gente chama o material didático de provocação. Ele provoca questões nos estudantes e, a partir dessas questões, elaboramos o programa de ensino. Que, por sua vez, esse acompanhamento também cria e apoia, testa outro tipo de material didático, mas agora já vindo de uma demanda das atividades didáticas, né? Então, isso aqui não ficou, nessa primeira experiência que eu estou mostrando para vocês, era um negócio difuso, meio sem forma. Isso aqui é um ponto de chegada, que nós estamos tentando não replicá-lo como um modelo, mas inspirado nessa experiência que já houve, que
O objetivo é ampliar a compreensão das manifestações concretas do ciclo hidrológico e do impacto da urbanização sobre a dinâmica das águas da natureza, né? Respeito pelo conhecimento prévio dos estudantes e dos professores, ou seja, da experiência deles com a lida e com as dificuldades diretas com as águas urbanas, né? Construir isso que o professor chama dessa abordagem, professor Duzão, da abordagem dialógica interativa e utilizar software de acesso livre e promover a autonomia coletiva dos participantes. Isso seria, assim, os preceitos básicos. Então, vou mostrar agora rapidamente também algumas imagens, assim, que essa primeira começa com as oficinas, com os professores da INPEP. Aí vocês podem ver que está a Leta, a Ana também, a Silke, assim, esse início foi assim, a gente contando para eles o que a gente sabia, assim, sobre essa história, e, na medida do possível, foi sendo incorporado nas atividades da escola. Vamos lá, por favor, Isabel. Então, teve um primeiro momento que foi de revisão de livros didáticos, né? A água é um tema transversal, na época eram os PCN, né? Os Parâmetros Curriculares Nacionais, que agora tem outro nome que eu não vou me lembrar. E uma coisa que era muito, muito assim, relevante nessa análise desse material é que as representações do ciclo da água nunca tinha cidade, ou quando tinha cidade era uma meia dúzia de casinhas, assim, e como se aquilo não tivesse uma referência, assim, importante, dramática, às vezes, né? Então, uma das coisas foi, dentro do MON, a gente foi desenvolvendo algumas representações mais completas que levavam em conta os conflitos provocados por isso dentro da cidade, né? Então, no próximo slide, por favor, Isabel. Foram desenvolvidos e testados muitos materiais, e aí também cabe destacar a participação do professor Tiago Castelo Branco, que ele ainda vai falar, né, acho que na próxima semana. Então, nós desenvolveu, assim, maquetes escamoteáveis, assim, da região inteira, com relevo, assim, e colado a representação de imagem aérea com relevo, para entender essa dinâmica. Também teve maquete de infiltração, essa mesa de realidade aumentada, eu acho que chama assim, e a ideia era de que isso tivesse disponível num site, e está de alguma forma ainda, mas menos relevante do que a gente imaginou que dava com menos, assim, a gente não conseguiu levar isso a pleno vapor, né? Aí vou passar agora para a primeira disciplina, que foi levada para a INPEP. Dessa primeira, tinham muitos dos professores, acho que praticamente todos os professores do MON participaram de alguma forma. Então, essa primeira serviu para o reconhecimento do edifício, da INPEP, assim, os problemas que ele tinha em relação à água, mas também o reconhecimento do edifício no entorno e a compreensão do funcionamento da água nesse entorno. E também começamos aí um levantamento de demandas. Então, tem aí e algumas proposições preliminares de intervenção. Nós começamos, assim, para entender, podemos passar, Isabel, por favor. Nós começamos recuperando uma espécie, assim, o que tinha feito a INPEP ficar daquele jeito. Então, tem aí algumas fotos da escola antes o aglomerado da Serra, as comunidades, o conjunto de favelas da Serra, sofreu uma grande intervenção urbana com a criação da Via do Cardoso, que liga, assim, o Alto da Serra embaixo no Vale do Arrudas, e teve, assim, interferências muito drásticas, né? A escola ficou, assim, a via passa na frente da escola, com um corte, assim, muito absurdo,
e arrimos, e um dispêndio enorme de recurso e energia, e também teve aí alguma complementação no próprio edifício com o anexo do refeitório, né? A gente foi tentando entender como é que ela tinha ficado daquele jeito. Então, podemos ir. Então, uma das primeiras coisas que foram feitas também foram as visitas de reconhecimento no entorno da escola, sempre capitaneadas pela Leta. Então, assim, esse lugar é curioso porque ele foi urbanizado, as áreas, as faixas, assim, lindeiras aos córregos foram protegidas, inclusive com emissário, com coleta de esgoto, não deixava mais cair no leito, mas a prefeitura fez isso e cercou, ou seja, era um lugar, assim, foi ficando complicado, inclusive o tráfego local, retomando essas áreas e tornando a poluir o córrego, porque, aí, sei lá, teriam outras soluções mais interessantes para fazer isso. Podemos ir passando para frente também, agora é mais relacionado aí ainda relacionado com a visita, a exploração dos locais, né? São poucos os lugares que a gente consegue ainda chegar perto da água, mas é um lugar que tem assim, um potencial ambiental muito interessante, inclusive para desfrute dos próprios moradores de lá. Então, podemos passar para frente, viu, Isabel? Mas em alguns lugares, lá também foram experimentadas algumas medidas como umas bacias de detenção, que na verdade aliviaram também a enchentes que eram provocadas na parte baixa da bacia, né? Podemos ir em frente. Depois aí a gente passou num trabalho de estabelecer relações entre a observação direta e as representações, ou seja, o reconhecimento do local com visitas, mas também por via das fotos de satélite, imagens aéreas e tudo mais. E na sequência, começamos assim, uma espécie de reconstrução do entorno a partir da construção de modelos em maquete. Nesse caso aí, era a maquete que representava as três águas do Cardoso. A escola está implantada entre duas dessas águas, desses braços do córrego. Na sequência também, podemos ir passando. Podemos ir, viu, Isabel? Aí os meninos montando as maquetes. E na sequência, um material, assim, foi uma maquete confeccionada no ateliê lá, na oficina de maquete do Tiago, e, sei lá, podemos passar. E a ideia era, assim, fazer, assim, buscar que os meninos conseguissem navegar aí nos diversos tipos de representação desse lugar. Outra coisa bastante importante... Não, volta, por favor, Isabel. Houve exploração, assim, aí os meninos trabalhando com fotografia aérea, maquete e mapa topográfico ao mesmo tempo. Também fizemos algumas maquetes, assim, digamos, históricas, com imagens aéreas assim, dos anos 50 e atuais, e buscando compreender as transformações, as permanências, e é muito curioso perceber, assim, que antes as casas próximas, tinha uma preferência em ocupar próximo aos córregos,
e depois que a Copasa entrou na comunidade com a água, mas não com o esgoto, esses lugares viraram, assim, lugares não desejáveis, exatamente porque muito poluídos. Aí, na sequência, nessa que a Isabel está mostrando, a gente passou a um registro fotográfico da implantação da INPEP e dos efeitos da água no ambiente interno da escola. Essa é a próxima imagem, vão tratar disso. E, na sequência, a gente começou, com as próprias crianças, a fazer algumas atividades, como no caso aí tem algumas imagens de gincanas e coisas desse tipo, para identificar os problemas existentes. Pode ir, Isabel, aí. Os problemas causados pela água no ambiente interno da escola. Então, isso foi assim, envolveu a escola de uma maneira geral, que passou a prestar atenção mais nessa história, e a gente foi fazendo o registro. Na sequência, a gente passou... Aí pode ir mais uma, Isabel. A gente foi para o reconhecimento do próprio edifício, fisicamente, e, assim, de uma reconstituição, isso, assim, bastante tutelada, inclusive, nesse caso, e que foi apostando, assim, as características, mas, ao longo disso, a gente foi também identificando os problemas e as questões que eram claras deles, mas também envolvendo lá com o uso e conseguindo entender melhor o próprio espaço da escola. Aí, na sequência, surgiu também aí a oportunidade de apoiar os estudantes do centro pedagógico num trabalho que eles estavam fazendo com o povo da biologia da UFMG, sobre indicadores biológicos da qualidade da água. Então, a gente teve lá, assim, ajudamos, eles queriam, na realidade, dar uma expressão para a pesquisa que eles já tinham feito. Então, precisavam de maquete, precisavam de explicar, a gente fez lá também oficinas desse jeito. E depois, em contrapartida, eles vieram nas favelas aí próximas, assim, nos cursos d'água próximos da escola, da INPEP, e também trabalharam com as crianças da INPEP em relação a esse reconhecimento de indicadores biológicos da qualidade da água. Por exemplo, a presença desse ou daquele inseto, ou teniço, assim, e indicando essa qualidade. Aí, na terceira, deixa eu ver se já não, agora já não, é a terceira, né? Mas não importa. Na outra disciplina que foi ofertada aí, na segunda, já começamos também a elaborar propostas aprofundar esse diagnóstico coletivo e, ao mesmo tempo, propor intervenções na escola. Não necessariamente, podemos ir para frente, né? Eram mais exercícios de reconhecimento, né? Assim, o fato de você projetar para um determinado lugar faz com que você observe mais aquilo e tudo mais. Não necessariamente que a gente tinha uma pretensão de que aquilo fosse, de fato, implementado, mas era um recurso, assim, de usar o projeto para aprofundar a discussão. Aí teve também um aprofundamento das enquetes, aí nesse momento envolveu as escolas, teve entrevistas, teve novamente o percurso no entorno da escola, e aí são algumas sistematizações feitas a partir disso. Aí, num determinado momento, produziu-se aí, já no próximo slide, por favor, Isabel, uma síntese dos problemas levantados na primeira e na segunda versões da disciplina, e eu não tenho muitos exemplos, mas os estudantes de arquitetura, podemos ir para frente, viu, Isabel? Mais ainda, isso aí é só a síntese do... Aí. Então, os estudantes de arquitetura desenvolveram alguns instrumentos de diálogo com as crianças e
os demais usuários da escola, professores e funcionários, mas também começaram a desenhar esse desejo, esse sonho manifestado pelas crianças. E chegaram a propor, igual está colocado aí, soluções funcionais, de uma nova entrada para a escola, que tinham problemas de acesso importantes, problema de barulho, então aí uma série de questões foram adotadas. Então, assim, um espaço mais adequado para os professores, que está no próximo slide, por favor, Isabel. E esse semestre, ele terminou com uma exposição no hall da Escola de Arquitetura, em que as crianças também vieram assistir, participar e tudo mais, que estava aí representado tudo que a gente tinha feito até esse momento, né? E teve também outras questões interessantes que não eram só, assim, os estudantes agiram assim com muita liberdade, os estudantes de arquiteto com muita liberdade em relação a elaboração desse diagnóstico. Então, o próximo slide aí tem uma foto de uma apresentação teatral que foi feita para os meninos, de modo assim a estimular aí, a puxar lá no meio dessa história o que era significativo também. Aí a terceira etapa podemos ir, a terceira etapa foi uma outra disciplina, aí sim, a ideia era de detalhar alguns projetos que a escola julgou importantes e tentar iniciar um canteiro, né? Apesar de a maioria das obras ter ficado, todas as obras praticamente ficaram para depois assim dessa disciplina. Mas teve questões igual, eu tenho poucas ilustrações aí também, mas teve um caso, por favor, Isabel, pode passar. O caso da cobertura central da escola, que foi uma proposta que era um problema sério mesmo, isso ficava completamente molhado e tudo mais, a professora da escola, a diretora da escola conseguiu um recurso e foi colocada essa cobertura, e também uma coisa, tinha questões espaciais, assim, um projeto muito ruim, mas num lugar muito interessante, uma vista incrível, assim. Então, isso aí, por exemplo, essa passarela era para encurtar o caminho entre a sala de professores e a biblioteca. Então, assim, você dava voltas e voltas no prédio, uma espacialidade muito, muito mal resolvida. E, por último, aí dessa história, tem, no próximo, por favor, teve o detalhamento de uma área externa, que era praticamente uma escola com muito problema, o espaço exíguo de funcionamento, e com uma área grande, muito íngreme, que chegava próximo lá daquele muro de arrimo que eu mostrei, mas fizemos um levantamento com os estudantes de arquitetura, assim, bem minucioso, e foi detalhado um projeto que, na realidade, era para ser uma sala de artes e ciências ao ar livre, um lugar também de recreação. Eu sei que isso foi concluído, assim, foi implementado, mas eu não consegui nenhuma imagem. E aqui uma foto, no próximo slide, seria uma foto já do início da execução desse espaço interno, e a gente pode ver aí nossa querida amiga Senir capitaneando a obra. E aí com alguns estudantes da escola interessados nessa história. Vamos passar para o próximo, que o próximo, na realidade, já saiu da história, mas eu vou começar a tratar aqui dos pontos de chegada, dos produtos que a gente conseguiu. Então, uma coisa, daqueles vários materiais didáticos que a gente foi testando e desenvolvendo, esse é o kit Águas da Cidade de Demarcação de Bacias,
que ensina a fazer a demarcação de uma bacia a partir dos elementos morfológicos do relevo, identificar. A gente considera isso um conhecimento fundamental, assim, para entender a dinâmica da água, e esse agora está sendo, isso aí são protótipos, teve vários formatos que foram feitos aí ao longo do tempo. Tem uma disciplina na escola que chama Bacias, e aí nós fizemos presenteamos o professor, mandamos para um outro professor no Sul, para assim, esticar isso e ver os furos que tinha aí. Recentemente nós conseguimos um recurso da PROEX, da Pró-Reitoria de Extensão, da UFMG, estão fabricando seis pastinhas, assim, estojos, com esse material, e 2 a gente vai doar para essas escolas novas e fazer um trabalho com os professores e ver como é que isso pode ser aproveitado lá, né? Outros dispositivos que agora, já na segunda fase do projeto, vamos passar, por favor, Isabel. Eu estou aflito porque está demorando demais, mas isso aí é um tutorial que pesquisando... Tranquilo, Roberto. É um tutorial que a gente chamou de Fazendo Chover, porque ele simula chuva em terrenos, com umas bolinhas assim. Então, ele está disponível no site do MON, e aqui já na parte de cima, ou seja, ele solta essas bolinhas, você consegue entender a ideia de talveg, de linha de drenagem, uma série de coisas que são, assim, do comportamento da água dentro da bacia. Aqui embaixo já ele aplicado numa disciplina que eu dou no curso noturno, que chama Oficina de Parcelamento, que ela tem um nome enorme, mas ela trata de parcelamento e assentamentos habitacionais, e aqui um dos grupos utilizou o Fazendo Chover para definir a implantação. Então, isso aqui, essa disciplina também, muitos desse povo todo que eu falei, o Léo, Renata, Danilo, Cris, esse povo todo passou por essa disciplina e deu contribuições muito interessantes para o aprimoramento do jeito de conduzir. Atualmente, essa disciplina também está sendo dada na Bacia do Cercadinho. Aí, na imagem seguinte, a gente pode ver a bacia, que ela tem uma característica muito distinta das demais de Belo Horizonte, porque é uma das poucas que não tem suas cabeceiras ocupadas por favelas, porque isso aí foi o primeiro manancial de água para Belo Horizonte. A primeira água que Belo Horizonte bebeu veio daí, e ela tem essa parte verde toda protegida. É óbvio que essa água hoje não é mais suficiente, nem de longe, para o consumo de Belo Horizonte, mas ela foi levantada com muita minúcia em 1894 pela equipe do Arão Reis, e porque a fazenda foi desapropriada naquele momento, exatamente para ser manancial. Então, nós temos uma base topográfica, ela está nas tais cadernetas que eu citei lá, e, ou seja, nós estamos construindo assim, um arco da ocupação da bacia, bem minucioso ao longo do tempo, por meio de leis. Tem uma publicação interessante também que está no Museu da Cidade de Belo Horizonte, Histórico da Cidade de Belo Horizonte, que tem os facsímiles de todos os relatórios dos prefeitos de 1898 a 2005. Então, todas as obras aí na bacia, ou seja, essa pegada de obras públicas e de decisões acerca deste ou daquele tipo de manejo de águas, a gente está levantando. Vamos passar para ser subsequente. Outra questão que a gente está... Isso aqui está no meio do experimento. A próxima imagem, por favor. Que é a subdivisão da bacia, segundo a lógica do fractal, usando a anterior, Isabel, por favor.
essa toda coloridinha, que são como se fosse assim, micro bacias dentro dessa bacia. Então, e aí vai interessar a articulação disso, onde é que estão os exutórios, qual microbacia contribui para outra, e isso aí orienta, assim, a gente consegue ver a hierarquia, assim, a gente consegue identificar os lugares problemáticos e identificar os lugares que provocam os problemas, digamos assim. Aí, na sequência, também, no próximo, tem já um trecho, a gente está chamando essas subdivisões de circunstâncias, e elas também são matriz para a ação dos estudantes daquela disciplina de graduação, para a compreensão disso e proposições, né? Então, aqui já é esse lugar que a gente chama, a circunstância que a gente chama de sino, aí já está usando um programa chamado SWIM, que é um software livre, que trabalha com quantificação de escoamento de água pluvial. Então, assim, eu consigo, no próximo slide, por favor, Isabel, dá para entender. A gente está fazendo esse tipo de trabalho de identificação do tipo de ocupação para a bacia inteira. Aqui está a circunstância da escola Efigênia Vidigal. Ou seja, isso aqui é como se fosse uma unidade de contribuição. Então, a gente consegue, aqui, identificando o tipo de ocupação, do mais impermeável ao mais permeável, calibra isso tudo e roda naquele programa SWIM, e a gente consegue avaliar que se determinadas medidas de detenção e contenção de águas pluviais pode, de fato, fazer alguma diferença. A gente, assim, na realidade, o que eu gosto de dizer é o seguinte, que eu considero assim, que a engenharia hídrica, né, a hidrologia, está para o desenho urbano, assim como a engenharia de estruturas está para os edifícios. Então, assim, a gente precisa ter não que a gente vá fazer projetos de substituir o engenheiro nesses cálculos, mas a gente consegue fazer pré-dimensionamentos interessantes, consegue saber se determinado tipo de proposição descentralizada é eficiente. Nós fizemos essa conta, por exemplo, a Bacia dos Pintos, em Belo Horizonte, que é uma bacia muito, muito impermeabilizada, que tem acidentes, já morreu gente nela, inclusive, em dia de chuva, e estava lá uma placa da prefeitura dizendo que eles iam duplicar o tamanho ali da galeria e ia resolver. Aí nós fizemos a conta, para resolver o problema, a galeria teria que ser multiplicada por 7 no volume dela, para uma chuva média, assim. Então, é óbvio que não é uma conta refinada, mas dá para saber que essa proposição é absolutamente furada e que uma obra pública centralizada não resolveria. Talvez uma medida difusa, que aí também, para eu convencer uma população inteira a quebrar o quintal dela e fazer a impermeabilização, eu tenho que ter bastante segurança do efeito dessas medidas lá no final da história, né? Aí, para encerrar, eu gostaria de mostrar um exercício que foi feito na disciplina OFIALP, que também está trabalhando na mesma bacia, com o apoio desse projeto de extensão e da pesquisa que cada um dos componentes dele também está fazendo, e com a participação dos bolsistas. Eles pegaram uma circunstância que está numa das encostas aí do cercadinho, e na verdade, nesse momento da escola, a ideia é trazer todo o conhecimento que está em circulação na escola, vem para dentro da disciplina. Então, o curso noturno, ele tem uma ênfase no urbano bastante forte e tudo mais, então eles vêm com muitas ideias e muitas questões que estão circulando e libera para testar. Então, e eles fizeram uma proposição tinha 2 matas aí, 2 áreas verdes, a gente pode ver no segundo mapa de cima para baixo, e eles trabalharam exatamente corredores ligando as duas áreas verdes, redesenhando as ruas, e como a disciplina também precisa fazer um edifício,
eles fizeram toda essa proposição de um redesenho urbano dessas ruas, mas também, aí no próximo, eles fizeram exercícios de ocupação de terrenos. A gente ficou brincando porque tem um bairro aí próximo que chama Buritis, que é uma ocupação muito predatória, e os meninos vieram com essas conversas. Não, isso é uma gentrificação. Eu falei assim, não, isso é uma buritização. Então, assim, porque essas bacias, essas regiões próximas todas estão sob a influência disso que as pessoas acham mais legal do que as demais ocupações, que é isso que a gente acha que é uma ocupação muito predatória. Então, também eles ficaram testando outras maneiras de ocupar esse terreno. Então, a primeira parte do exercício é em conjunto, é um grupo. Esse caso aí é um grupo chamado Serra, porque de 3 estudantes, assim também de níveis variados dentro do curso, não tem muita hierarquia, tinha gente do 9º até do 4º período dentro desse grupo. E o último slide é a interpretação que cada um deu para essa edificação. Podemos passar, Isabel. Que cada um deu para a... Pode mais. Isso aí é o exercício preliminar de ocupação. E o último é que eles entram também em sistema constitutivo, sei lá, em todas essas... É completamente livre isso aí, mas você vê que a mesma ocupação gerou 3 trabalhos muito, muito diferentes. E também é isso aí, gente. Aí eu queria só que mostrasse o último slide, porque só para registrar o tanto de gente que colaborou e tem colaborado nesse projeto de extensão. E só reforçar aquela história de que essa visão, assim, e tudo mais, a ideia é de sensibilizar os futuros assessores técnicos para uma série de questões que muitas vezes a escola não leva em conta. É isso aí. Belíssimo trabalho, Roberto. Eu adorei, assim, desde o início, quando tu mostra toda a articulação da pesquisa, extensão, graduação, ensino, como se produz esse conhecimento integrado, onde as coisas se misturam, se mesclam, mas que justamente mostra esse cabedal de questões que são apresentadas, inclusive a participação das escolas, das comunidades, assim, é uma produção belíssima mesmo, parabéns, parabéns, gostei muito de acompanhar, e tive o privilégio, né, de passar os slides, então eu ficava, assim, bem ligada em tudo que estava aparecendo. Muito obrigado. Muito interessante, gostei muito mesmo. Pessoal, eu gostaria de abrir, né, para questionamentos, dúvidas, perguntas. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Ah, tá. Que susto. Levei um susto, assim. Então tá. Amélia? Acho que o Yuri levantou antes. Yuri, quer começar? Yuri. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Muito legal, professor, a experiência. Eu acho que você foi apresentando aí, eu fui me lembrando, eu não sei se os alunos que estão aqui presentes tiveram contato, professora Amélia, mas na situação lá de São Bento, né? Não sei se você se lembrou também, mas eu lembrei muito de São Bento, a comunidade de São Bento, lá no Conde, que inclusive quando estávamos decidindo sobre qual o local de atuação, né, do curso, o objeto de estudo, digamos assim, a gente ficou em dúvida se a gente encarava uma comunidade como São Bento, que é super mais complexa, assim, né, em termos de problemáticas urbanísticas e tudo, ou se a gente iria para uma situação de mais fácil apropriação, né? São Bento é uma comunidade bem maior do que Vila do Amanhecer, que a gente está trabalhando,
e ela tem um problema muito sério, assim, relacionado à drenagem, e, mal, peraí só um pouquinho, a drenagem urbana, e um problema de abertura de vossoroca, de erosão do solo, e assim, o professor foi apresentando, claro que aí tinha mais a ver enfim, era uma proposta mais macro, né? Ali a gente teria um trabalho um pouco menor, digamos assim, mas achei bem parecida, assim, a temática, aí eu fui me recordando bastante disso. E uma coisa, um ponto que eu queria tocar, que eu acho que, bom, foi uma percepção minha também, é que você colocou, professor, a história de que eu não sei nem muito, eu não refleti muito sobre isso, assim, mas o que foi que eu percebi? Que a universidade, através desses projetos de extensão ou projetos parecidos, né, assim, com atuação no território, eles têm uma coisa, uma certa autonomia, digamos assim, de liberdade de escolhas, pensamentos e tempos parecidas um pouco com esses processos autogestionários, né? Que é uma coisa que essa produção mais formal talvez não tenha, né? Então, porque está muito envolvida com a pressa, com o tempo, com os recursos, e não se tenha tempo e nem liberdade para fazer experimentações, né? Protótipos, estudos e essa liberdade de poder experimentar, né? Então, assim, a universidade que cabe esse papel, né, da crítica, da teorização, também cabe esse papel da experimentação, dessa elaboração de protótipos, esses exercícios fora do que se convenciona como padrão, assim, né? E eu vejo que nos trabalhos autogestionários, também, né, dependendo do nível de autonomia e de tempo, de recurso que se tem, até a própria professora Leta mostrou ontem, né, assim, as experimentações de canteiro, né, de tentar fazer protótipos antes de começar as obras e tal. Então, eu acho essa relação da universidade e da extensão com os processos autogestionários, né, tem essa relação de tempo e liberdade de experimentação. Era mais um comentário, assim, sobre isso, mas bem legal, assim, um trabalho super complexo, assim, né, uma escala bem grande, muito interessante, mas valeu, é isso. Joia. Desse trabalho que as duas pesquisas de doutorado que estão associados, o Leonardo Polizzi é um que está muito interessado em testar esses dispositivos, né? Por experiência da outra escola, que tinha uma diretora muito ativa, diligente, assim, ela conseguiu, por meio de editais e tudo mais, dentro da própria prefeitura, viabilizar obras que surgiram dessa interação. Então, eu tenho esperança, assim, de que essas demandas elas vão surgindo. Nós estamos num trabalho, assim, é um trabalho de longo prazo na bacia mesmo, né? Já tem alguma adesão, gente que teve um negócio importante que eu esqueci de mencionar. Teve uma exposição que foi promovida pela professora Luísa Gans e também pela Ana, que trabalhou a bacia do Cardoso, ou seja, tem muitas pessoas interessadas em trabalhando com a bacia do Cercadinho. Essa exposição chama Córregos Vivos, e nós tivemos uma pequena participação nela, assim, com coisas que a gente lá vinha produzindo. Eu acho até a gente errou um pouco a mão lá com eles, porque ela tinha uma pegada diferente. Mas, assim, tem muita gente interessada nisso, e eu acho que na medida que vai, assim, que isso for caminhando, podem surgir de possibilidades de fazer interferência concreta, assim, né? Mas, assim, nós estamos bastante interessados em entender aquele lugar, descrever aquele lugar e colocar isso numa linguagem que seja acessível para todo mundo que está interessado na discussão. Assim. Eu estou vendo os comentários aqui. Isabel, posso... desculpa, professor Roberto, quer comentar? Não por nada, não. É só porque eu estava lendo aqui as perguntas. O Nistal perguntou se a gente teve experiência em lixão com resíduo químico. Não, ainda não. Alguém comentou também do Fazendo Chover no MON e tal. Tá lá o tutorial, ele é fácil de ser
ser apropriado. Perdão, Amélia. Não, fica à vontade, professor. Eu também queria parabenizar o trabalho de vocês. É incrível como ele é inspirador. E eu estava... O trabalho de todos vocês, né, desde o primeiro módulo, tem colocado várias reflexões na gente. E uma delas, que hoje está bem evidente no trabalho da Leta também, é que a gente tem que sair da escola, sabe? A gente tem que tirar os alunos de dentro da universidade. A gente tem muito essa tendência de querer que a escola tenha tudo lá dentro, né? Que tenha canteiro, que tenha laboratórios, que tenha uma série de trabalhos, assim, de equipamentos, de tudo. Mas a gente tem que tirar esses meninos da sala de aula, e vocês estão aí mostrando que a escola de arquitetura é na cidade, é fora. A gente tem que sair, a gente tem que se aventurar por essa cidade real, né? E esse trabalho de vocês é maravilhoso, assim. Colocam todos esses desafios, né, e vai capacitando dentro da formação dos arquitetos, né? Capacitando para todas essas problemáticas que hoje conformam a cidade, e que a gente, de certa forma, de maneira mais genérica, né, de maneira mais geral, a gente não está preparada para responder, né? Então, gera um pouco essa discussão dentro do próprio campo da arquitetura, como você começou falando, né, inspirado em Bourdieu, que é essa incapacidade do próprio campo de resolver problemáticas que fazem parte do próprio objeto de referência da arquitetura, da profissão, que é a própria arquitetura, né? Outra questão que eu queria colocar, de fato, esse trabalho de vocês e essas condições que vocês apresentaram têm uma relação muito parecida com aquela comunidade que a gente ia trabalhar, né, Yuri, a São Bento, e lá o solo, ele é um solo que praticamente ele se dissolve muito, ele tem uma camada arenosa muito grande, superficialmente, e depois uma camada mais laterizada. Então, você encontra vossorocas e erosões em diversos lugares, né? Uma das coisas que eu fiquei curiosa em saber é como é esse solo de vocês, assim, qual é a característica desse solo de vocês, porque a topografia de Minas é impressionante como ela é muito acidentada, né? Vocês têm, eu imagino como deve ser difícil trabalhar com habitação de interesse social, porque devem estar nessas áreas mais íngremes, né? Mais complexas. Então, assim, não são econômicas, acabam não sendo econômicas, porque devem estar nos lugares mais difíceis de serem construídos. Então, toda essa base de fundações e tudo mais, toda essa complexidade também da drenagem deve encarecer muito as habitações sociais. E aí eu tenho essa curiosidade de saber como é que se comporta esse solo nesse sentido, que é diferente, por exemplo, dos morros do Rio de Janeiro, que tem muita pedra, né, rocha. E outra coisa que eu queria também elogiar são essas interfaces de vocês, que são fantásticas, menina. Como isso é didático, como isso é incrível isso. Eu acho que vocês evoluíram muito nessas ferramentas assim didáticas, e isso gera uma qualidade no aprendizado imenso, né? Porque você está lá vendo, as crianças saem compreendendo, então vão sair com uma responsabilidade muito maior. Talvez elas façam essa troca com os próprios pais, né? Então tem essa interação dialógica também com a própria família, no sentido de proteger, ou de compreender e de trabalhar esse cotidiano dentro da própria casa. No caso da São Bento, por exemplo, a comunidade ela não compreende o que é aquele buraco, né? E continua jogando lixo e contribuindo ainda mais para o comprometimento da erosão.
Mas parabéns, Roberto, muito, muito inspirador o trabalho de vocês. Joia. Essa coisa assim da arquitetura na rua e também sobre os solos, eu vou deixar a professora Leta responder, porque assim, toda a prática dela, desde o tempo nosso da PUC, era no sentido de tirar as pessoas lá de dentro e levar para ver como é que era de fato, né? Então, assim, o próprio trabalho com maquetes era muito interessante, que muitas vezes eles faziam a maquete antes de ir a campo. E pela maquete eles formulavam tanto de hipóteses sobre coisas que podiam estar acontecendo lá, e muitas vezes isso era confirmado, né? Então, eu acho esse trabalho com maquete e tudo mais um negócio que ele é muito sedutor, os meninos adoram lidar com isso, todo mundo, e ele, de fato, permite ampliar muito a compreensão de como é que é o comportamento, né? Eu vou comentar um pouco, Amélia, de como que nos trabalhos, na extensão universitária e na assessoria, né, em campo, como é que o que a gente encontra em termos dessa formação geológica, como é que a gente tem tentado lidar com isso, tá? Aí eu tento responder sua pergunta. Só para complementar uma coisa, um dos instrumentos que o Leonardo Polizzi, que foi aluno da Leta também, tá desenvolvendo, é uma matriz assim que relaciona as soluções de detenção ou de contenção de água a uma enorme quantidade de aspectos, incluindo o solo, a topografia, a declividade, ou seja, é uma decisão que ela tem que ser pensada para cada circunstância, literalmente, né? Só comentando, né, que é impressionante quando a gente passa para essa coisa da pesquisa, você vai olhando esse tipo de coisa e começando a investigar isso, né? Mas a produção da habitação social formal, né, do Estado, principalmente da prefeitura, ela ignora isso completamente. Completamente. Né? Então, assim, na Serra, que é um morro bem íngreme, e quase todas as favelas, é inacreditável, assim, porque nem para aprender com o que os próprios moradores fazem, né? Exato. E aí, assim, teve os predinhos, né, que eu acho que tem umas imagens que são, assim, de dar dor no coração, porque são uns cortes gigantescos, uns arrimos gigantescos, e você tira todo mundo dali e coloca, assim, você coloca menos adensado do que já era antes, e aqueles prédios que inviabilizam a vida, né, das pessoas. E fragiliza o terreno. Fragiliza tudo, assim. Dá para ver os cortes, é uma aberração. Leta deve mostrar, né, a imagem disso. A gente teve um caso aqui numa comunidade que, não sei se o Yuri está lembrado, quando a gente começou a fazer os estudos lá para São José, a transferência de algumas famílias que estavam na borda do rio, e foi feito um projeto a 30 metros do rio, né, respeitando o afastamento da APP, mas o solo, ele era um solo tão meio lodoso, que só as estacas tinham 30 metros de profundidade. Então, assim, você imagine o valor depois dessa habitação, né, numa situação como essa. Teria que se criar uma mesa, né, várias estacas e uma mesa para apoiar toda a proposta, né? Então, essas questões de solo, elas são realmente... E os custos os repasses, né, dos programas de habitação, elas não prevêem esse custo, né, das fundações. Então, se as prefeituras não tiverem contrapartidas, elas, às vezes, se tornam bem inviáveis. Querem fazer o intervalo, Isabel, agora? Pois vamos fazer um intervalo, pessoal? Continuamos daqui a meia hora, então? Sim, sim. Foi ótimo, 3 pontinhos, a gente continua. Tá certo. Muito bom. Então tá. Então, a gente volta 8 e 3. 8 e 5.
8h03, então. Bem, tá bom, então. Tá bom, pessoal. Até daqui a pouco, então. Isabel, tu vai interromper a gravação, só para lembrar? Vou. Aham. Obrigada. Cheguei, já tinha chegado, agora cheguei mesmo.